Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos a informação, o conhecimento e a experiência daqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre registro de produtos com indicação geográfica, sobre a sua importância na economia, na história e na cultura daqueles que produzem produtos com valor agregado do saber fazer. Então, se este assunto é do seu interesse, eu peço que você fique aqui com a gente, clique no joinha, compartilhe este vídeo para não perder mais um episódio aqui do Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente hoje sobre o registro de indicação geográfica, nós trouxemos aqui Leonice dos Santos, ela que tem formação em ciências contábeis, é pós-graduanda em marketing estratégico e atua já há mais de 3 anos na área. Leonice, seja muito bem-vinda ao Dúvida Rural. Alex, eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante, principalmente que está aqui na nossa região. A gente é que agradece a tua presença aqui mais uma vez e consideramos que sim, é muito importante tu tratar de indicação geográfica, tratar de saber fazer, tratar de produtos que têm uma origem conhecida, que têm uma história, que têm uma cultura, porque quanto mais a gente ressalta isso, mais valor a gente agrega a esses produtos, mais valor a gente traz para a nossa região e mais a gente faz com que a nossa região e os nossos produtos possam chegar ainda mais longe. Então, mais uma vez eu te agradeço e como forma de agradecimento eu gostaria de te entregar aqui um brinde do nosso patrocinador. A gente tem aí a erva mate cimarrona e também na versão moída grossa da Aragana, que é trazida pelo Diogo, e com isso a gente te dá mais uma vez as boas-vindas ao nosso canal. Muito obrigada, vou tomar muitos mates com certeza. Obrigado também, Leonice. E me diz, Leonice, como é que esse tema está relacionado então à tua história? Por que indicação geográfica é tão importante para ti? Bom, Alex, eu comecei a indicação geográfica lá em 2022. Eu era agente local de inovação, produtividade pelo Sebrae, e aí fui convidada então para participar como ALI Indicação Geográfica, e foi onde eu descobri, tive a oportunidade de então trabalhar com a maçã Fuji da região de São Joaquim, que é a nossa aqui da nossa serra, nossa terra. E de lá em diante eu comecei a me apaixonar tanto pelo esse tema, porque é um tema tão gratificante de trabalhar, de você saber como é a produção, como o produtor trabalha, como que aquele produtor faz para entregar aquele produto com aquela qualidade, com aquele sabor único que só ele sabe fazer. Então, desde lá, eu venho trabalhando com a indicação geográfica, especialmente com a maçã Fuji da região de São Joaquim. Eu digo para eles que eu não vou me desvincular deles até quando eles não quiserem mais saber da Leonice. E trabalhei também com os vinhos de altitude de Santa Catarina. Então, para mim, é uma honra trabalhar com produtos com indicação geográfica, porque quando você começa a entender, a conhecer essa história por trás desse produto, eu digo que é um bichinho que você é picado e você não consegue mais curá-lo. Graças a Deus, né? Então é um amor que você ganha com esse produto, com esse produtor, com a cadeia produtiva, e você começa a amar o que você faz. Então foi aí que eu não saí mais da indicação geográfica. Hoje eu atuo com a indicação geográfica como consultoria, como consultora na gestão, no pós-registro, no processo de registro também. Eu acredito muito nisso, porque me parece que quanto mais tu atua, quanto mais tu desenvolve isso, mais tu quer desenvolver para ver até onde tu pode chegar, né? Eu acho que, mais do que tudo, é um fator desafiador tu mexer com isso, porque né, isso te desafia a fazer com que tu se mexa para transformar aquilo, para fazer com que aquilo cresça.
Mas, Leonice, eu acho que existem aí alguns conceitos e eu gostaria que tu trouxesse para a gente, primeiro, antes de outros conceitos, o conceito de indicação geográfica, o que é indicação geográfica e como é que funciona esse registro no Brasil. Bom, o registro de indicação geográfica no Brasil, Alex, ele é muito recente, né? A Lei da Propriedade Industrial, que foi lá em 1996, que foi um marco muito importante para nossos produtos e serviços com indicação geográfica, para que pudéssemos, então, trabalhar mais assiduamente com políticas públicas, enfim. Então, esse registro, ele vem para fortalecer, ele identifica e reconhece um produto de uma determinada localização, meio geográfico, território. Então, ele identifica e reconhece que aquele produto tem aquelas qualidades, características daquele território. Então, ele vem para proteger o produtor local, a cadeia produtiva, o território em si, de futuras falsificações. Então, e protege também o saber fazer, a geração de geração que vem passando. Então, ele é um patrimônio imaterial. Então, esse registro ele vem para agregar aos produtores e proteger esse saber fazer que é tão importante para o território. E dentro da indicação geográfica, aí a gente tem algumas divisões, né, Leonice? Eu gostaria que tu trouxesse para a gente também alguns conceitos que estão relacionados a essas divisões e também a diferença entre elas, né? Porque aí a gente tem indicação de procedência, denominação de origem. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente o que é cada um e o que diferencia um do outro. Claro. Hoje, no Brasil, quem faz todo esse processo de registro é o INPI, o NPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, ele que faz toda essa analisa todos os pedidos de registro, então tudo é formalizado diretamente. Quem concede o registro é o INPI. Temos duas modalidades de indicações geográficas, a indicação de procedência, mas abreviando é o IP, né? A indicação de procedência, ela consiste em identificar e reconhecer um produto que foi produzido ou é extraído em determinado território. Por qual função? Pela fama, pela reputação que aquele produto ficou conhecido. Um exemplo bem comum da nossa região são os vinhos de altitude de Santa Catarina, que ele é produzido, ficou reconhecido, teve muita fama, então ele é reconhecido aí pela reputação com produto, com vinho produzido na região de Santa Catarina. Então, alguns municípios fazem, então, que compõem essa delimitação geográfica dos vinhos de altitude. Então, ele tem uma indicação de procedência. A denominação de origem, voltando sobre a indicação de procedência, para as pessoas reconhecerem o consumidor final, lá no mercado, lá na gôndola, enfim, você consegue reconhecer esse selo, esse registro, através de um selinho, que é uma representação figurativa. Ele é um selo azul de indicação, está escrito indicação de procedência Brasil, e na denominação de origem você tem ele registra, identifica e registra e reconhece aquele produto que possui características únicas daquele território. Um exemplo, ele tem que estar totalmente ligado ao meio geográfico, ao clima, ao solo, ao saber fazer. Então, a denominação de origem está totalmente ligada ao meio geográfico, ao meio ambiente e ao saber fazer, que é o fator humano. Então, esse registro da denominação de origem, ele é da maçã Fuji da região de São Joaquim. Ele possui a denominação de origem porque ele precisa de 700 horas de frio, tem que estar numa altitude de 1.100 metros acima do mar, para ter essas características únicas de uma circunferência mais arredondada, a coloração mais avermelhada. Então, tudo isso faz parte para que esse produto tenha características únicas e qualidades daquele território. Então, a denominação de origem você também consegue reconhecer ele no mercado através de um selo também, que é de uma tonalidade verde, escrito Denominação de Origem Brasil. E dá para a gente pensar que existe alguma diferença percebida pelo consumidor em relação a um produto que é indicação de procedência, a denominação de origem? O consumidor ele pode valorizar mais um do que o outro? Eles são equivalentes? Tu vê alguma diferença percebida pelo consumidor entre um e outro? Como é que tu enxerga isso? Não existe essa diferenciação pelo consumidor, porque o registro ele é um bem imaterial. Então,
Então, o selo da indicação geográfica só vai conferir a ele que ele é um produto que teve uma reputação muito grande, mas esse produto não deixa de ter as qualidades também daquele território. Então, a denominação de origem é só uma modalidade de registro. Então, ele não diferencia no mercado se ele é mais valioso ou menos valioso. Então, os dois têm o registro de indicação geográfica do território. Então, ele identifica o território que aquele produto tem a reputação, foi extraído lá e é produzido. A indicação de procedência também tem o clima, que também ajuda, mas ele não é tão predominante como a denominação de origem. Quando tu fala em reputação, logo me vem à mente história, cultura, vem alguma coisa que esteja atrelado àquilo ali para que gere essa reputação. Gostaria que tu trouxesse para a gente também como é que essa reputação se liga à cultura, à história, ao saber fazer, como é que tudo isso está entrelaçado aí para que a gente possa gerar valor a um produto. Esse registro ele vem para fomentar, justamente para proteger essa história, essa cultura, fazer gerar o pertencimento da comunidade, fazer com que os filhos desses produtores também consigam ficar, né? Nós temos uma grande dificuldade com a sucessão familiar, então a indicação geográfica ela vem justamente para isso, para fortalecer que a gente precisa desses jovens também para seguir essa geração em geração. Então ele protege o social, o cultural, o econômico também, que faz com que o produtor se sinta mais valorizado. Então esse registro ele vem para dizer assim para o produtor: protege o que você sabe de fazer de melhor. Então, ele vem justamente para isso. A cultura, o social e o econômico. E, Leonice, o que a gente percebe é que muitos desses produtos já com indicação geográfica, eles são do setor alimentício. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente, né, se existem outros produtos de outros setores que a gente pode pensar que podem receber esse registro e que talvez aqueles que estão nos acompanhando identifiquem, opa, eu acredito que esse produto ou esse item, ou se isso também serve para serviços, eu acredito que isso também pode ser levado à obtenção de um registro de indicação geográfica. Gostaria que tu trouxesse alguns exemplos aí que sejam além, né, dos exemplos alimentícios que a gente tem. Claro, por mais que tenhamos mais alimentos com indicação geográfica, mas o registro de indicação geográfica, ele é tanto para produto ou serviço. Tá? Hoje nós temos alimentos, bebidas, nós temos artesanatos, temos serviços também com indicação geográfica. No artesanato nós temos a renda irlandesa lá da Divina Pastora. Nós temos também da parte de bebidas a cachaça de Luiz Alves, que foi recente ano passado, que ganhou o registro. Então nós temos aí muitos produtos com indicação geográfica e temos um serviço que também é lá em Pernambuco sobre tecnologia, né? Então, nós temos aí um grande leque de produtos e serviços que podemos também estar trabalhando. Então, não é só para alimentação, por mais que tenhamos mais alimentos com indicação geográfica. Temos também vários outros produtos, panelas de barro, de alegria lá do Ceará. Então, nós temos aí muitos produtos que podem conter, então, esse registro. Logo já me vem à cabeça alguns produtos aqui da Serra. Por exemplo, o laço, o pelego, o bacheiro, o pala. Eu não sei se dá para a gente pensar que esses produtos também, se trabalhados, chegam ao ponto de conseguir um registro como esse. Não sei como é que tu enxerga esses produtos que a gente tem aqui na Serra como fortes e potenciais. Alex, tudo que é produto, artesanato, serviço, desde que ele esteja ligado à tradição, ao território, que ele faça parte desse território, que ele carregue junto ao território, ele pode sim ter uma indicação geográfica, pode ter esse registro. Então, tudo que a gente precisa fazer é analisar, fazer muitos estudos, porque isso requer muito trabalho. Então, para a gente analisar se pode ou não, a gente precisa ter todo esse histórico, toda essa história por trás desse produto. Lembrando que a gente tem um produto que é bastante característico daqui, eu considero um dos mais famosos, dois eu acho, né, que é o queijo serrano e o mel de Bracatinga. Gostaria que tu comentasse um pouco sobre esses produtos e depois citasse mais alguns que tu considera também tão importantes quanto, para que a gente possa aí elencar uma lista breve daquilo que
já obteve esse registro e que são também produtos muito importantes aqui na nossa região e que estão ganhando o mundo com isso. Vamos falar então da nossa Serra Catarinense, que hoje possuímos 4 indicações geográficas. São Joaquim é o único município com maior quantidade de indicações geográficas no seu território, indo possivelmente por uma 5ª indicação geográfica, que é a carne frescal. Está em processo ainda, não saiu o registro, porque é um processo demorado, que precisa ser analisado com calma e com tempo também para ter esse registro. Então, o mel de melato da Bracatinga, que é um mel maravilhoso, Europa inteira ama também esse produto. Nós brasileiros também estamos adaptando também, porque nós temos uma visão do mel, que o mel tem que ser um céu claro, floral, né? O mel mais escuro, confunde com melado, né? Mas esse mel vem ganhando uma proporção muito grande no mercado nacional. O queijo artesanal serrano, que é um queijo maravilhoso também, que depende muito também do meio ambiente, é uma denominação de origem. O mel de melato também é uma denominação de origem. Campos de Cima da Serra, então, vem com esse queijo de leite cru, que também tem que ter um cuidado com o pasto, com o meio ambiente, todas as práticas sustentáveis também. Ou a maçã Fuji da região de São Joaquim, que é uma grande... também junto, todos eles ganharam registro no mesmo ano, né? A maçã Fuji da região de São Joaquim, os vinhos de altitude de Santa Catarina e agora mais com o frescal que vem aí, com a carne frescal de São Joaquim, que vem para contribuir. Hoje nós, Santa Catarina, temos 10 indicações geográficas, com mais 10, acredito que esteja em processo ainda, então estamos aí para muitas indicações geográficas e cada vez vem aumentando esse número com produtos e serviços com indicação geográfica. Esses tempos eu tive numa feira em Grão-Pará, Braço do Norte, e tinha uma cachaça de butiá, né, que estava para também solicitar o registro. Então a gente vê que tem vários produtos aí que... né? Hoje no Brasil, mais ou menos, Alex, nós temos 134 indicações geográficas, fora as que estão em processo de análise, né, de pedidos. Então a gente tem aí, vejo o futuro, principalmente das indicações geográficas crescendo a cada ano, novas indicações geográficas, novas solicitações, até comigo mesmo vem pessoas perguntando se o meu produto pode ou não pode. Então fica aí também a dica, quem quiser saber se o produto pode ou não pode ter um registro, pode entrar em contato também comigo, logo mais a gente vai passar as informações. Então é muito importante isso, esse registro. Então a gente está no caminho certo, fazendo com que o produtor acredite no seu potencial, acredite no seu produto, no seu saber fazer, na sua história, para que a gente consiga ir muito mais indicações geográficas no Brasil. E falando em pode, não pode, em dúvidas que surgem para ti, eu gostaria que tu trouxesse para a gente uma ideia, né? Porque são várias possibilidades, são produtos, são serviços, como tu falou, mas eu gostaria que tu trouxesse para a gente uma ideia, para aquele produtor que pensa, será que o meu produto, será que o meu serviço pode obter um registro de indicação geográfica? Quais são os primeiros passos que ele deve ter? Como é que ele faz para começar a pensar que aquilo que ele tem, sendo produto ou serviço, pode receber um registro de indicação geográfica? Alex, primeiramente ele precisa fazer uma união desses produtores. Então, fazer com que os produtores abracem a casa por um bem maior, que é esse bem que eles vão estar lutando para que consiga o registro. Posteriormente, depois que fez essa união, fez a sensibilização com os produtores, o importante é você buscar mais informações com instituições de ensino, que temos aí várias instituições que são apoiadoras e que fortalecem também as indicações geográficas, pode também... o INPI também fazer pedir essas informações. Dentro desse cenário de saber como fazer, depois que fez essa sensibilização com os produtores, ter uma associação, um sindicato que represente os produtores daquele produto, enfim, do território, para que seja o retentor do registro da indicação geográfica, aquele que vai proteger a indicação geográfica, esse registro também pós-registro. Então é importante ter
essa sensibilização dos produtores, essa representatividade dos produtores com uma associação, cooperativa ou sindicato, enfim, que melhor se adeque à representação desses produtores. Depois é feito todo um estudo com instituições, institutos federais, análises. Precisa ser feito um caderno de especificações técnicas daquele produto para saber qual é o diferencial desse produto. Levantar informações como histórias também desse produto. Então, ele precisa vir carregado de informações para diferenciar esse produto no mercado, para registrar, proteger todo esse produto. Após todo esse levantamento dessas análises, enfim, é realizado, então, toda a parte burocrática de levantamento de documentos, estatutos da constituição da associação, assembleias, enfim, para ser levado ao NPI. Então, todo esse processo de solicitação é feito totalmente online pelo site do NPI, onde é feito toda a inserção de documentos para análise desse registro. Então, mesmo que seja um produto de alto potencial, esse produtor sozinho, ele não vai conseguir fazer a solicitação do registro. Ele precisa se unir, então, a outros produtores, ele precisa de um grupo forte, bastante grande, ele precisa dessa comunhão de produtores em relação a esse produto? Não necessariamente. A gente fala quando é produtores, quando tem um grande concentrado de produtores naquela região. Mas possa ter, sim, algo específico, único, mas que venha de geração, que tenha um valor agregado desse território, faz parte do produto e que vem de geração em geração trazendo essa produtividade. Então, ele também pode, sim, eu tenho um produto que tem uma história, tem uma geração, é produto único, ninguém faz. Pode ser sim, tá? Então, isso tudo como eu falei, tudo vai depender dos estudos. Às vezes, tu pode achar que está sozinho, mas pode ser que tenha um outro produtor que faça e também não conheça, né? Então, a gente busca sempre esse levantamento de informações. Eu acho que à medida que tu se movimenta para isso, né, que tu acaba desenvolvendo essa ideia, outras ideias vão surgindo. E eu acredito que histórias também vão surgindo. Não sei qual é o maior desafio hoje, gostaria que tu trouxesse para a gente. Mas um desafio que eu acredito que seja um dos maiores, que é resgatar essa história. Porque muitas vezes tu sabe que um produto era feito ali pela família, acabou se perdendo ao longo do tempo, foi deixado de fazer, e de repente tu pensa, bom, mas o meu avô fazia isso, ele fazia de tal jeito. E talvez tu resgatar essa história seja um primeiro passo e um primeiro desafio. Gostaria que tu trouxesse pra gente, na tua percepção, quais são os maiores desafios, se esse é um deles, e quais seriam os outros que tu enxerga que para o desenvolvimento dessa cadeia, né, para o desenvolvimento de um produto, para a obtenção do registro, seja um dos maiores desafios hoje? Alex, concordo contigo, sim. Esse é das dificuldades que encontramos dentro desse processo do registro, até você levantar toda essa busca, todas essas informações, ele requer um trabalho muito árduo, então ele é uma dificuldade, sim, que muitas vezes está lá escondido, está apagado, mas continuam fazendo, sim, da forma que já vem fazendo, mas não dão aquele respaldo que ele realmente precisa. Então, sim, é uma das dificuldades que são encontradas. A segunda dificuldade maior encontrada é a sensibilização, né? Você fazer a mobilização, você buscar ajuda. Então, a gente precisa desse fortalecimento. E claro que hoje nós temos instituições parceiras aí que são importantes no processo, como EPAGRE, SEBRAE. De cada região tem as suas instituições que também são parceiras, então isso também ajuda para que esses produtores então consigam suprir essas dificuldades que vêm, como qualquer outra dificuldade que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Então essas são as principais. E tem uma coisa que eu acho que é muito comum, porque esses tempos atrás eu estava falando com o seu Rogério Lebar Benchon, ali do Boqueirão Hotel Fazenda, e ele me disse que durante a história, durante a trajetória, muita gente dizia, mas o que querem fazer aqui no meio do mato, né? Por que não vão turistar lá na praia, que é mais bonito? Então, muita gente tinha que o seu local de visitação ali não era um local muito bonito para se visitar, porque estava muito acostumado com aquela paisagem e achava que não, o litoral é mais bonito. Por que essas pessoas vão querer sair de lá, já estão lá, o que vão querer vir fazer aqui?
Então, muitas vezes eu acredito que essa sensibilização, né, parte também do reconhecimento do produtor e enxergar que aquilo ali tem valor, né, de ele enxergar que a sua paisagem, o que forma a sua paisagem, o relevo, o clima, as condições específicas ali da sua propriedade, aquilo que ele sabe fazer, o que torna aquele produto diferente, talvez seja primeiro ele perceber que, opa, isso aqui tem um valor, tem muita gente que está procurando isso. Então eu acho que partindo desse princípio, eu acredito que a gente consiga, né, formar uma sensibilização cada vez maior e agregar aí outros produtores que percebam, opa, realmente isso aqui é diferente. Tem muita gente que quer sair de longe para vir aqui experimentar isso que eu faço, para vivenciar isso aqui, para ter essa experiência. Eu acredito que essa também é uma parte bastante forte. Exatamente. É você trazer de volta essas raízes, esse saber fazer é importante, é o teu resgate cultural, social. Então, você ser pertencente a esse local é a primeira. A gente precisa vender de dentro para fora, né? Você precisa vender o seu território, o seu produto, a sua região. Então, você tem que ter orgulho de fazer parte de uma região tão linda como é a nossa, né? Independente de onde seja, mas a nossa região ela é linda demais e a gente precisa ter orgulho tanto dos produtos quanto a gente é rico em produtos agrícolas. Então, a gente produz com indicação geográfica. Então, isso a gente é muito rico e a gente precisa reconhecer e fortalecer que a gente tem tanto poder aqui na nossa região. Fazer com que isso chegue cada vez mais longe, né, Leonice? E uma vez que a gente, então, submete com toda a documentação que tu falou ao INPI para obter esse registro, pós-registro, como é que acontece o desenvolvimento depois desses produtos, a questão de, né, ter um número, um registro e depois os selos, como é que tu desenvolve isso? Como é que é o processo depois, né, de colocar isso adiante? A indicação geográfica, ela é um trabalho contínuo, ela nunca acaba. Pós-registro, você tem o processo, é concedido o registro, ok. E agora, o que a gente vai fazer com esse registro, que é um bem imaterial, que você não tem ele palpável, né? Esse registro. Mas como que a gente pode reverter, transformar esse registro de uma forma visível, comunicativa para o consumidor, para a comunidade, para os produtores no geral. Aí que vem um trabalho árduo, né? Que eu digo que é um trabalho contínuo e a longo prazo, nunca termina. Então, você fazer a gestão, como o controle de rastreabilidade, você precisa ter esse controle. Então, a gestão, auditorias, você precisa fazer com os produtores, empresas, enfim, se estão dentro do caderno de normas, do caderno de especificações técnicas, ver se não precisa ter alguma alteração, talvez, no caderno de especificações. Então, tudo isso você tem que estar trabalhando e que questão também do marketing territorial, divulgação institucional, fazer materiais, trabalhar com escolas, começar então a trabalhar com a comunidade no pertencimento, na cultura, no desenvolvimento territorial, com todos os municípios que fazem parte do território de cada indicação geográfica. Então isso é um trabalho muito contínuo e um passo de cada vez. Então, para se tornar uma referência, ter uma reputação muito maior que já então a gente busca sempre isso. Então, participando de feiras, que é onde a gente consegue ter esse contato maior com o consumidor final. Então, fala muito da história. É bom sempre levar os produtores nessas feiras onde eles conseguem falar do amor que eles têm por produzir um produto tão diferente, tão único com indicação geográfica. Então, é um processo que você tem continuidade, você precisa ter continuidade, você precisa ter gestão, você precisa buscar recursos também. Então, tudo isso tudo que a gente faz vai precisar de recurso, tanto para uma divulgação, tanto para o marketing estratégico, tanto para você divulgar o seu produto com ações, enfim, você precisa ter, então, essa gestão e de plano de controle para saber se todos estão usando o selinho do registro de indicação geográfica nos produtos, se está de forma adequada. Então, tudo isso tem um manual de controle, um manual de uso. Então, você tem que estar sempre trabalhando e fiscalizando se está todo mundo ok dentro do caderno de especificações técnicas. Então, é um trabalho muito contínuo, não termina nunca.
É como que se até a obtenção do registro tu tivesse um número de pessoas que conhecesse aquele produto e a partir do registro tu precisasse aumentar esse número, levar ao conhecimento de muito mais pessoas e concretizar isso, fazer com que isso se estabeleça de forma muito forte, fomentar realmente, né, o conhecimento sobre aquele produto, sobre aquele serviço e como tu falou ali, de um trabalho, inclusive nas escolas, né, fazer com que as pessoas, desde muito pequenas, já comecem a reconhecer aquilo como importante, porque eu acho que tu só consegue falar bem de alguma coisa quando tu realmente conhece, né? Não tem como tu falar, tu desenvolver, tu fazer um marketing de um produto que tu não tem muito conhecimento e aumentar esse conhecimento, então pós-registro talvez seja o primeiro passo. Exato, a gente precisa trabalhar então com esse senso de pertencimento, com a cultura local. Então eles precisam respirar aquele produto que eles conseguiram registro. Então, ele já tem um valor agregado por ter um registro, onde ele está protegendo todo o seu saber fazer, as características, enfim, daquele produto. E além disso, você precisa, então, e queremos que todos os produtores tenham um preço a mais nesse valor agregado, né? Eu digo preço porque o valor ele já tem um valor muito agregado, que é um registro, ele tem um valor imensurável, né? Mas a gente precisa também fazer com que esses produtores vejam também uma economia maior dentro da sua casa, dentro da sua propriedade, e pode também criar aí roteiros turísticos, enfim, nas suas propriedades com indicação geográfica. Estamos trabalhando também com isso, com algumas indicações geográficas, então é importante que o produtor também veja a indicação geográfica como um meio de a economia, então você ter outras opções de inovação dentro ali com produtos, subprodutos também, então é isso que a gente quer que eles agreguem também na parte econômica de cada produtor. Que ele possa alavancar a sua renda. Então, esse é talvez o principal benefício. Eu gostaria que tu trouxesse se existem outros benefícios. Claro que esse é um benefício que já vai ser muito valioso para o produtor à medida que ele tem esse produto com registro reconhecido e que ele consegue aumentar a sua renda, que as outras pessoas percebam esse valor, como tu falou que ele já tem, mas que elas percebam que podem pagar mais por conta desse valor. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente também quais seriam os outros benefícios. Tu pode aproveitar do valor então desse produto para agregar outros serviços. Que outros benefícios tu enxerga, né, à medida que o produtor tem um produto com indicação geográfica? Além da parte turística, tanto turismo de origem, turismo de indicação geográfica, turismo de experiência, turismo de gastronomia, o produtor também pode ter essa questão de subprodutos e também na questão de agroindústria, buscando ampliar também dentro do território, emprego, aumentar o IDH do território. Então, tudo isso vem agregando para o produtor. Então, ele tem várias formas. Aí, hoje, nós temos um exemplo, o Colipag, né, com indicações geográficas na região de São Joaquim. Então, a gente tem muitas formas aí que a gente possa estar atribuindo para que esses produtores também consigam ver benefícios além desse registro que é importante para eles. Então, a gente precisa também fazer essa parte de buscar também outros novos horizontes de serviços também. Então, isso tudo faz parte para que eles consigam também ter uma visão maior de como eles conseguem ter os benefícios com a indicação geográfica, né? E aí tu consegue puxar várias coisas, né? Sustentabilidade, um jeito de colher menos agressivo, né? Uma coisa que realmente impacte aquele que está do outro lado, né? E quanto maior é esse impacto, maior é o valor dado a esse produto, né? Eu gostaria que tu trouxesse para a gente também uma percepção do consumidor. O consumidor, ele vem buscando cada vez mais por um produto de indicação geográfica. Como é que o consumidor tem percebido esse valor? Como é que tu enxerga o movimento do consumidor para isso? Que pontos tu enxerga que o consumidor tem dado mais valor? Como é que ele vê um produto que realmente tem um valor agregado? Qual é a tua percepção sobre a visão do consumidor? Nós vemos mais na questão das feiras, onde a gente tem esse contato maior com o consumidor final. E eles buscam muito esses produtos de qualidade.
Então, eles querem saber a origem, de onde vem esse produto. Eles ficam nos ouvindo nos estandes. Eles querem saber mais informações, onde que é, como que é feito. Então, eles ficam perguntando muitas informações. Então, o consumidor, ele busca, sim, por produtos com indicação geográfica, por mais que é um tema que a gente vem abordando e é pouco conhecido ainda, mas ao longo do tempo a gente vai conseguir, sim, ter esse respaldo maior. Em algumas indicações geográficas a gente já tem uma percepção maior. Eu sempre tenho como referência a indicação geográfica do queijo canastra. Lá eles possuem um saber fazer e também toda uma estruturação para essa indicação geográfica lá ter um renome, uma reputação muito maior do que já tem. Então, eles são reconhecidos muito mundialmente. Eles são referências para mim em diversos aspectos. Então, essa é a importância que a gente tem que estar levando para eles também, né? Então, na parte de sustentabilidade, todas as IGs têm as suas práticas agrícolas de forma de redução de carbono, a questão dos defensivos, utilizar outros defensivos que não são tão agressivos, porque a indicação geográfica, principalmente na denominação de origem ou na indicação de procedência, precisa de um solo bem preparado, um solo fértil para que consiga, então, entregar aquele produto de qualidade. Então, essas práticas, eles vêm sempre buscando sempre inovação, tecnologias para que não seja que reduza esse impacto ambiental, né? Então, a indicação geográfica, ela sempre busca práticas sustentáveis que estejam de acordo com os seus produtos. E tu falando em tecnologia, há um tempo atrás eu estava conversando com o Marcos da Caltrol e ele me disse o seguinte: Alex, eu sou de São Paulo, eu vim para Lages porque em São Paulo eu estava lá, né, visitando um supermercado e de repente eu peguei um vinho, botei o telefone naquele QR Code e descobri que aquele vinho era aqui da região serrana. E isso me chamou a atenção e eu vim para cá e queria descobrir como ele era produzido, queria descobrir como era o processo de fabricação. E aquilo chamou a atenção dele de uma forma que ele construiu uma empresa para promover esse processo, né, de tu criar um QR Code e a pessoa descobrir lá do outro lado de onde vem esse produto. Com isso, eu gostaria que tu trouxesse para a gente, né, como é que é a tua visão hoje sobre a tecnologia influenciando nos produtos com indicação geográfica, porque antigamente o marketing era feito, né, de uma forma muito diferente do que é feito hoje. E hoje a gente tem aí o celular na palma da mão, a gente tem o produtor com internet lá na sua propriedade e a gente tem um produto que pode ser mostrado, né, em poucos segundos ali para o mundo. Gostaria que tu trouxesse um pouco da tua percepção de como o produtor hoje pode aproveitar da tecnologia para também fomentar, né, para colocar mais valor no seu produto e para fazer com que essa informação também chegue, né, a muito mais pessoas através do uso da tecnologia. A tecnologia, vou só voltar um pouquinho sobre a indicação geográfica, que quando a gente fala em indicação geográfica, a gente fala do território, mas também fala do manual, né, do artesanal. Então, daquele que é feito artesanalmente. Então, a inovação tecnológica vem no sentido assim, como usar um defensivo de uma forma que eu não precise usar a mão de obra, né? Então, a gente vem dentro da indicação geográfica utilizando alguns meios, como drones, né, para utilização de defensivos, que hoje está crescendo bastante. Então, essas tecnologias vêm com o sentido, assim, não de mudar o modo de fazer artesanal daquele produto, mas, assim, algumas tecnologias que possam agregar na questão de falta de mão de obra, que hoje também é das dificuldades que os produtos com indicação geográfica vêm tendo. Então, que sejam menos agressivas ao meio ambiente. Exatamente. Então, utilizar essas tecnologias que não tenham tanto impacto, assim, que vão acabar denegrindo o meio ambiente. Então, as tecnologias vêm sempre para somar, né? Mas lembrando que nem todas as indicações geográficas a gente consegue usar a tecnologia ao seu favor, né? Então, pensar que o artesanalmente, o saber fazer ainda consta muito maior que as tecnologias, mas as tecnologias vêm para justamente diminuir algum impacto de alguma outra forma. E como é que tu enxerga, então, tudo isso sendo trabalhado em conjunto? Porque a gente tem aí tecnologias, né, sendo trabalhadas, a gente tem aquilo que vem lá dos antepassados, que é a história, a gente tem aí que
trabalhar a sensibilização, a sucessão familiar, né? Um conjunto de variáveis aí que tu precisa trabalhar para desenvolver um produto e para que ele possa obter esse selo, esse registro de indicação geográfica. E tu acha que futuramente esses produtos eles tendem a aumentar a lista do INPI? Como é que tu vê o futuro, né, da produção rural em relação aos produtos de indicação geográfica? Como é que tu enxerga isso daqui 10, 15, 20 anos? Eu acredito, Alex, com a quantidade de processos que estão em andamento na indicação ao INPI, que a gente ultrapasse aí, não digo que ultrapasse, mas que se iguale a quantidade como a Itália, a França, que tem muitos produtos com indicação geográfica, mas porque a gente tem muito potencial. Então, o crescimento ele vem triplicando a cada ano, e esse ano espero que chegamos até os 200 indicações geográficas, né? Então, cada ano que venham muitas indicações geográficas, eu vejo um futuro muito promissor com produtos e serviços com indicação geográfica. O produtor ganhando cada vez mais, recebendo cada vez mais, e a gente tem uma série de coisas aí que também, no meu ponto de vista, pode beneficiar o produtor, né? Porque o produtor, ele não só produz, mas ele também preserva, né? Eu acredito que num futuro muito próximo aí, pagamento por serviços ambientais, o fato do produtor receber por preservar algumas espécies que são fomentadoras daquele recurso, né? A gente tem aí a araucária, que é a produtora do pinhão, a gente tem aí a bracatinga, que serve para o mel de bracatinga. Então, a gente tem coisas que associadas vão gerando uma forma de preservar e que eu acredito que o produtor deva receber e receber muito bem por isso. Então, quando tu agrega esses recursos naturais a produtos com indicação geográfica, tu começa a dar um valor para a propriedade que para o produtor ele já é dado, mas esse valor precisa ser percebido por aqueles que usam esses recursos. A gente está usando água aqui, né, no meio urbano, e essa água vem de um lugar que está muito bem preservado, e muitas vezes a gente esquece disso, que o produtor está lá preservando as nascentes e, né, fomentando essa preservação para que a gente tenha qualidade de vida aqui. Então, eu acho que num futuro muito próximo, aí eu acredito que o produtor vai receber e merece, né, receber muito bem pelo que preserva e pelo que produz. E aí, com isso, Lenice, eu gostaria que tu trouxesse uma mensagem aqui para a gente, já chegando num bloco final, para aqueles produtores que estão pensando agora, qual é a história que eu posso contar da produção disso que eu tenho aqui na minha propriedade, como é que eu posso fazer para juntar um outro vizinho e a gente pensar em trabalhar esse produto aqui para receber um registro. Que mensagem tu traria para aqueles que estão pensando em iniciar ou para aqueles que já entraram nesse movimento e querem gerar ainda mais valor para os seus produtos e agora sabendo que podem gerar também para serviços? Alex, a minha mensagem é que eles têm um orgulho muito grande e pertencer a esse local, que esse território que tanto eles valorizam e tanto que eles prezam. E que continuem trabalhando por esse produto, esse saber fazer, fortaleça essas crenças, essas características desse produto e que busque mais informações sobre indicações geográficas, como funciona todo o processo. Se fosse para falar aqui, a gente tinha que ficar muitas horas aqui falando sobre detalhadamente cada processo. E busque sempre as informações são essenciais no processo de registro. Então, ter todas as informações, desde quando está fazendo esse produto, o que difere esse produto no mercado. Então, qual que é o valor desse produto em sentido de valor agregado, o que ele diferencia, qual que é o diferencial dele. Então, busque essas informações. Não sabe por onde começar? Hoje a gente tem aí pessoas que podem estar ajudando também. Então, busque sempre trazer essas informações. Então, não vou trazer assim, meu avô fazia e eu faço hoje. Não simplesmente trazer assim vago, mas trazer informações que não, esse produto ele tem diferenciado, ele é reconhecido, ele tem uma reputação do território. O território faz parte desse produto, contém parte do território nesse produto. Então, se ele traz o território junto com ele,
Levante os dados, informações para que você consiga, então, esse registro e que você abrace com todos os braços. A gente tem dois, mas com os pés também, né? Mas abrace com força, porque vale a pena esse registro. Ele te protege, ele protege a tua geração, ele protege as tuas histórias, as tuas crenças. Então, é importante ter esse registro. Valorize, porque esse saber fazer, ele não pode ser perdido, né, Leonice? A gente quer que ele, né, perpetue, não só na forma de produto, mas também no saber das gerações futuras, para que essas gerações futuras continuem com esse conhecimento, né, para que esse conhecimento não se perca e se transforme, então, em mais valor agregado. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente também as tuas informações, né, como é que tu trabalha, se o produtor, aquele que precisar de alguma informação mais específica, ele pode entrar em contato contigo, como é que ele faz para tirar alguma dúvida, o que ele tem para acessar, o que ele tem para baixar, produtos digitais. Gostaria que tu trouxesse essas informações aí que podem certamente tirar muitas dúvidas já daqueles produtores que estão pensando em iniciar esse processo. Com certeza, Alex. Pode me achar pelas minhas redes sociais, que é pelo Instagram, que é LDS Consultoria e Treinamento. Lá dentro do Instagram você vai ter as opções de falar comigo pelo WhatsApp, você vai buscar artigos também sobre indicação geográfica que foram da minha autoria. Livro infantil, também tem um livro infantil falando sobre a indicação geográfica da maçã Fuji, sobre a sucessão familiar. Então também tem um livro online lá, digital. Tem também o meu podcast, Sabores de Origens, para quem quiser saber mais sobre indicação geográfica. Lá tem vários episódios. No YouTube? Está no Spotify. Spotify? Isso. Então, quem quiser também, tá lá no direct, pode mandar. Tem o link que cai direto no meu WhatsApp também. É só me procurar para saber mais informações e eu estou aqui para contribuir também. E para aqueles que quiserem um atalho, o número do WhatsApp, podemos passar aqui? Com certeza. É 9962 5656 49. 49 é o código de área. Código de área. Informação eu acho que nunca é demais, Nunca. né, Leonice? Informação, conhecimento. E com quem já passou por esses processos é ainda melhor. E com quem idealiza, desenvolve, constrói, finaliza, não dá para dizer, né? Porque como tu falou, esses processos... Não termina nunca. Não termina, mas trabalhar com quem desenvolve já é obter informação, de certa forma, já mais mastigada, para que a pessoa não tenha um caminho muito penoso para desenvolver isso. Né? Então, essa orientação a gente sempre dá. Eu sempre falo assim, não fiquem com medo de perguntar para mim. Você me fala assim, quanto que ela cobra? Gente, o valor não tem nesse primeiro momento, sabe? O importante é você ter uma orientação bem estruturada. Aí depois, futuramente, quem sabe aí uma consultoria mais especializada, mais assertiva, né? Mas não tenham medo, pode entrar em contato comigo. Eu acho que primeiro é tirar informações, ver qual é, né, a condição em que a gente está, em que o produtor está e aonde pode chegar. Eu acho que a partir disso as coisas se desenvolvem naturalmente. Né? Exatamente, com certeza, é esse o caminho. Então, com isso, Leonice, eu agradeço mais uma vez pela tua presença aqui, por trazer o teu conhecimento, a tua experiência, por trazer essas informações que certamente são bastante válidas, bastante importantes para aqueles que querem seguir nesse processo de obtenção do registro de indicação geográfica. Alex, eu que agradeço imensamente pela oportunidade, é um tema que eu amo falar e quanto mais a gente falar sobre indicação geográfica, mais a gente fortalece a nossa cadeia produtiva, as indicações geográficas e espero ter mais espaço aqui também para trazermos outras indicações geográficas aqui para falar no Dúvida Rural, que é um excelente podcast, enfim, é um ótimo espaço para isso. E nos encontramos por aí. Muito obrigada mesmo a todos os ouvintes e a todos que vão estar nos vendo. Busquem saber mais sobre indicação geográfica, busquem saber sobre as indicações geográficas do seu estado, da sua cidade e fortaleça cada vez mais esse tema. Te agradeço mais uma vez porque realmente esse é um dos nossos propósitos, fortalecer o produtor rural, fortalecer os produtos que têm o saber fazer atrelado. Eu acho que isso faz com que a gente fortaleça o meio rural como um todo e fortalecendo o meio rural como um todo, a gente nos fortalece como sociedade. Então, acho que isso é bastante importante, trazer história, trazer cultura, trazer sabedoria e manter aquilo que está enraizado na propriedade, né, para que isso só se desenvolva cada vez mais. E esse é um dos nossos propósitos. Te agradeço, Leonice, mais uma vez
por todas essas informações que tu trouxe aqui pra gente. Eu que agradeço, Alex. Muito bem. Para você que esteve aqui com a gente em mais um episódio aqui do Dúvida Rural, eu peço que mais uma vez você se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito, e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Foi? Mais uma vez, uma imensa satisfação poder trazer um assunto aqui que é de extrema importância para aqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. Um abraço e até o próximo episódio.